Existe por aí um boato que para algumas infrações de trânsito seria necessário que o guarda ou policial fizesse a notificação pessoalmente ao condutor a respeito da multa que será advinda da infração. Quer dizer, não bastaria que o policial visse a infração de longe e anotasse no caderninho dele para depois a multa chegar na sua casa. Em termos técnicos, o policial não poderia, de longe, lavrar o auto de infração para que depois chegasse na sua casa a notificação da multa. Ele precisaria, vendo a infração, ir até o veículo do infrator e já pessoalmente entregar a notificação ao infrator e, inclusive, pedir a assinatura de recebimento da notificação. E aí esse boato é até bastante forte em relação às infrações relativas à falta do uso do cinto de segurança e ao uso do telefone celular enquanto dirige. Só que, se você entra na justiça com essa argumentação, você não ganha a causa. Os tribunais têm decidido que a palavra do agente público de trânsito tem uma presunção relativa de veracidade, então ele não necessita ir até o veículo para poder dizer que ele está te multando. Ele pode simplesmente te multar e a multa chegar depois na sua casa. Algumas pessoas ficam bastante indignadas com isso, porque acham que isso não é justo, e é até uma reclamação com alguma razão, porque a gente está acostumado nessas ocasiões com o que ocorre na esfera penal do direito. No direito penal, criminal, com os crimes, o cidadão comum ele não precisa provar a inocência dele. Ele pode simplesmente ficar calado e ser inocentado. É o agente público, no caso o promotor, que tem que provar a culpa do cidadão comum. Se o promotor, sendo agente público, se o agente público não prova a culpa, o cidadão comum é inocentado. Não precisa ele provar a inocência dele para ser inocentado. Basta que o agente público não consiga provar a culpa. Agora, no caso das multas de trânsito, ocorre o oposto. E aí a gente não está acostumado com esse tipo de raciocínio e aí estranha bastante, porque no caso das multas de trânsito, o cidadão comum precisa positivamente demonstrar a inocência dele. Ele não pode demonstrar negativamente, ou seja, por silêncio, a inocência dele. E já o agente público, ele não precisa comprovar a culpa do infrator da multa de trânsito. Basta ele dizer que a pessoa cometeu a multa. Quer dizer, há uma inversão do ônus aí. O que o agente público diz tem uma presunção relativa de verdade. Se o guarda falou que você cometeu uma infração de trânsito, é porque você cometeu, a não ser que você prove que não cometeu. E o que muita gente fica indignada é que essa prova é muito difícil. Claro, como é que você prova que você estava de fato com o cinto? Como é que você prova que não estava falando no celular? A não ser que você tenha uma câmera 24 horas no seu carro, você não consegue provar. Muitas vezes você está sozinho no carro e não tem câmera na rua, não tem, a não ser que você dê a sorte de que a multa tenha ocorrido num lugar que tem uma câmera que, no ângulo que ela estava, conseguiu te filmar com o cinto ou conseguiu te filmar sem estar falando no celular. Se não for dessa forma ou de algum outro meio que prove isso, você simplesmente fica sem instrumentos para poder provar a sua inocência e tem que engolir aí uma multa que você não cometeu. E aí realmente é de se causar indignação, porque de fato pode ocorrer de um policial cometer um erro, ele achar que você estava sem cinto, você estava com o cinto e ele aplicou a multa. Pode acontecer dele anotar a placa errada, pode acontecer inclusive dele ser um inimigo seu, e aí viu você passando, não gosta de você,
e resolveu ser babaca. Pode acontecer dele não ter até motivo nenhum, ele acordou de mau humor e resolveu pegar você para você receber a multa, porque falou, eu vou dar a multa nesse daqui. E aí você fica sem qualquer instrumento de defesa. Eu entendo as pessoas ficarem chateadas com isso, só que o poder público ele tem que trabalhar com uma balança. Ele não pode, ele entende que isso ocorre, mas ele não pode também fechar os olhos para o caso contrário a isso. Se ele realmente deixasse na mão do policial ou do guarda a prova, vamos imaginar, a multa seria muito difícil de ser aplicada. E aí não haveria nem razão de ser da multa. E aí as pessoas iriam cometer a infração com muita maior frequência. O poder público imagina o seguinte, as chances desses erros, do policial cometer o erro, do policial querer agir de má fé, é muito mais remota do que o policial honesto, que realmente vai aplicar a multa de modo adequado. Se você recebeu uma multa e acha que não cometeu a multa, ou você realmente tenta provar de todo modo que você não estava na cidade ou no local, e aí você tem que ter o ticket de estacionamento, de que seu carro estava em outro lugar durante tal horário, ou a filmagem. Esses são os dois modos mais frequentes que as pessoas usam para poder provar que não estavam no local onde a multa foi aplicada. Ou provar que o cidadão, ou provar que o guarda é seu inimigo. E também é muito difícil de conseguir provar isso. Se você não consegue fazer nenhuma das duas coisas, você vai ter que engolir a injustiça da multa. Mas, na grande maioria das vezes, não há injustiça. Na grande maioria das vezes, é um motorista que está querendo usar o subterfúgio da justiça para conseguir escapar de uma multa.